Pessoal, vamos lá com o vídeo, né? O vídeo bomba que surgiu ontem, meia hora antes do jogo do Brasil, né? Na Copa. Que horário, hein, Michele, que você me arruma pra colocar esse vídeo? Podia escolher um horário com uma, né, que desse uma repercussão melhor, mas o Noblar achou grave, colocou uma manchete dramática aqui, o obituário da candidatura de Flávio Bolsonaro a presidente. De fato, foi pesado, hein, pessoal, porque o Flávio já tem esse problema com as mulheres, né? É a faixa do eleitorado em que ele tem menos votos. E ainda vem a Michele, fala que ele é um cara que diminui as mulheres, etc. Voltando ao Flávio, telefonei pra ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, pra falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço. Eu sou presidente nacional do PL Mulher. Fui convidada pelo meu marido e pelo presidente Valdemar. Eu percorri o Brasil inteiro. Instalei diretórios em todas as 27 unidades da federação. Ajudei a eleger 1.005 mulheres em 2024, um aumento de 45,8% em relação a 2020. Mas para ele e alguns que o cercam, eu não entendo de política. Tudo bem, eu me recolhi. E desde esse dia, ele não me procurou mais. Eu também não procurei, porque estou respeitando o que ele falou, e é só isso. Não é só isso, né? O Glauber Braga chamou atenção para um ponto. Ninguém está falando da ameaça que Michele Bolsonaro fez. No final do vídeo, ela diz que falou quase tudo o que precisava ser dito. E colocou quase, assim, em caixa alta na legenda do vídeo. Mais explícito impossível. Logo depois, Flávio Bolsonaro vai às redes e pede desculpas a ela. O medo da delação tá grande. Ou seja, de certa forma, a Michele ameaçou mesmo. Falou, olha, se eu contar aquilo, né, eu acabo com você. Assim, analisando o vídeo, a primeira parte que ela fala da questão do Ciro Gomes e tal, assim, tudo que o Ciro Gomes disse ali era verdade, pessoal. Ele chamou o meu marido de ladrão de galinhas, de corrupto, de burro, de jumento. Disse que Bolsonaro roubava gasolina. Disse que as esposas de Bolsonaro seriam todas ladras. Disse que os filhos do meu marido, os meus enteados, eram corruptos, que eram ladrões. E deu a eles um apelido: ovos de serpentes nazistoides. Essas foram as palavras de Ciro Gomes sobre os filhos do meu marido. E agora, como se nada tivesse acontecido, os filhos defendem uma aliança com o candidato que deixou o pai deles, o meu marido, inelegível e humilhado. Bolsonaro é um bandido. Bolsonaro é chefe de quadrilha. Me processa, Bolsonaro, para ver se eu não provo que tu e os teus filhos roubavam dinheiro do teu gabinete na gasolina, roubavam o dinheiro do auxílio moradia, roubavam o dinheiro dos funcionários fantasmas. Chama Natália, a filha do Queiroz, que tem 10 mortes nas costas. Vendo o Ciro Gomes relembrando esses episódios de corrupção da família Bolsonaro, só me lembrou o quanto tá engasgado na minha garganta aquela questão semana passada a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réu 7 assessores do gabinete inteiro do Carlos Bolsonaro, né? Ou seja, todo mundo roubou, todo mundo fez rachadinha, mas o responsável é o chefe de gabinete, né? É um absurdo, assim, até hoje eu não engoli isso. E o Carlos Bolsonaro comprou apartamento com mala de dinheiro vivo, né? Nos 3 primeiros anos dele como vereador, sendo que o Globo fez a conta, eu mostrei pra vocês aqui, se somasse o salário na íntegra, ele juntasse o salário inteiro, economizasse, ainda assim ele não teria o dinheiro para comprar. Então, assim, o dinheiro é fruto do roubo, né, da rachadinha, mas assim, com 100% de certeza. Tá? Agora, voltando aqui ao vídeo da Michele, a questão central não é isso. Não é a questão do Ciro Gomes, tal, isso é uma questão lateral. Foi o gatilho final que gerou. O problema central é que a Michele, os filhos enxergam a Michele como uma ex-secretária que teve relacionamento sexual com o pai dele para subir na vida. Eles enxergam dessa forma. E que a família são eles, na verdade, os 3. Tá? E tudo que veio depois aí é lixo, é gente interesseira que tá querendo subir no sucesso do Jair Bolsonaro e tal. E então eles não a enxergam como parte da família. E isso gerou um conflito. Aí o Eduardo Bolsonaro mandou essa tropa dele nos Estados Unidos, Alan dos Santos, Kim Paim lá na Austrália, isso aqui, desconstruírem a imagem da Michele nas redes sociais. A Michele proibiu o Carlos Bolsonaro de frequentar a casa do Jair Bolsonaro. Então já havia, o cenário já estava armado já. Ei, no dia 23 de fevereiro, eu avisei. Por favor, senhores, não provoque Dona Michele Bolsonaro. Não façam ela falar o que ela não quer dizer. É claro que Michele Bolsonaro iria explodir. É claro que ela não ia aguentar esses arranjos de humilhações sucessivas que você, Flávio Bolsonaro, tem arquitetado contra ela juntamente com seus irmãos. Ações covardes que você usa os seus asseclas, os seus parceiros, os seus amiguinhos,
para tentar descredibilizá-la. A Michelle não tem nenhum aval dos filhos para estar falando o que ela está falando. Ela não estava quando o Bolsonaro foi preso. Ela está viajando o Brasil inteiro como se o Bolsonaro já tivesse morto. Ela está cagando pro Bolsonaro. Não teve conversa partidária, não teve conversa com ninguém. O Flávio chegou e disse, meu pai falou que eu sou candidato. Então, o corrupto da direita, a gente passa a mão na cabeça. E o corrupto da esquerda, a gente arrebenta. Que princípio de caráter nosso? Não faz não, porque aí a gente vai fortalecer. Como é que é? Não. Eu sempre fui muito chegado a Bolsonaro e a Michelle. Aos filhos, não. Eu nunca tive relacionamento chegado. Nem com Carlos, nem com o Eduardo, nem com o Flávio. Eu nunca tive relacionamento chegado com eles, para ser bem honesto. Eu só queria relembrar pra vocês um episódio dessa família. Em 2017, Bolsonaro disse a Eduardo que não o visitaria na Papuda. Pra quem não se lembra, um fotógrafo conseguiu, ali daquela parte de cima, que fica acima do plenário da Câmara, tirar uma foto da mesa, da bancada onde o Bolsonaro estava, com o celular com a tela ligada, e tinha uma conversa do Jair Bolsonaro com o Eduardo Bolsonaro. Bem, o Eduardo Bolsonaro estava cometendo um crime nos Estados Unidos na época, tá? Em viagem. Na época se falou que ele estava tentando contrabandear um fuzil pro Brasil, alguma coisa do tipo. E aí o Jair manda pro Eduardo a seguinte mensagem: papel de filho da puta que você está fazendo comigo. Tens moral pra falar do Renan? Irresponsável. Mais ainda, compra merda aí, eu não vou te visitar na Papuda. Se a imprensa te descobrir aí e o que você está fazendo, vão comer seu fígado e o meu. Retorne imediatamente. Aí o Eduardo responde: quer me dar expor? Tudo bem. Vacilo foi meu. Achei que a eleição fosse só na semana que vem. Isso aqui era eleição para presidente da Câmara dos Deputados, tá? Aí o Eduardo termina dizendo o seguinte: agora, me comparar com merda do seu filho? Calma lá. E é isso, pessoal. A gente tem vários indícios de que a família, na verdade, são só os 3 filhos originais lá do primeiro casamento com a Rogéria Bolsonaro. Os outros todos aí, eles consideram gente de quinta categoria. Eles consideram o Jair Renan. O Jair Bolsonaro tentou abortar o Jair Renan. Ele propôs isso para Ana Cristina Vale. Revista Isto anos 2000, a gente já mostrou isso aqui. Eu vou terminar o vídeo com aquela fala da Juliana Dalpiva contando um pouco dessa família. A primeira certidão de nascimento do Jair Renan, quando ele nasceu, dava como pai desconhecido. O nome, exatamente. Olá. O nome do Jair Renan era só Renan. Era Renan Vale. Sem o Jair e sem o Jair e sem Bolsonaro. Não tinha sobrenome Bolsonaro. E pai desconhecido, como tantos milhões de brasileiros que vários homens não assumem a sua responsabilidade como pais. E deixam mulheres criarem seus filhos sozinhas, negando as crianças também. O Jair Renan também foi um desses brasileiros, e essa é uma chaga do Brasil, sobre as mães solo, que precisam garantir o sustento e a criação de seus filhos sozinhas, porque os homens não assumem a paternidade dos seus filhos. O Bolsonaro exige um exame de DNA, para daí assumir o filho. Aí depois que o exame de DNA dá positivo, e olha que o Jair Renan é a cara dele, né, assim... fisicamente falando, ele é muito parecido dos filhos, acho até que é o mais parecido. E aí sim, aí quando sai o DNA, aí é meu filho, aí vai ser Jair Renan, daí botou Jair e aí acrescentou o Bolsonaro. Mas esse menino nasceu sem pai, sem que um pai o reconhecesse. Eu acho, essa pra mim, de todas as coisas que eu investiguei do Bolsonaro, eu acho que essa informação é muito reveladora da personalidade desse homem, do caráter desse homem, né? O filho que não é reconhecido, que exige um exame de DNA, E aí, Vilela, estas pessoas estavam aí gritando tradição, família e propriedade, dizendo pro brasileiro como é que eles tinham que viver, e querendo endurecer... Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exato, e estão por aí querendo endurecer, esse é o Jair Renan,